Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, na temática Eleições 2022, transmitido pela TV Vincere e pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, tem a grata satisfação de receber uma pessoa especial, uma pessoa que já está a serviço do próximo há 35 anos, como professor das mais variadas áreas do direito, como gestor público, foi procurador-geral da Câmara do Distrito Federal, ocupou a chefia de gabinete do Tribunal de Contas do nosso Distrito Federal. O currículo é extenso. Na OAB, foi eleito conselheiro da OAB, foi vice-presidente na gestão do atual governador nosso, Ibanez Rocha, enfim. E por último, enfrentou e aceitou, como sempre e com muita garra, o grande desafio de ser secretário de atendimento à comunidade. Um cargo, uma função extremamente importante dentro da estrutura do governo do Distrito Federal. Eu estou falando de Severino Cajazeiras, nosso amigo, nosso admirado como pessoa. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Satisfação é minha, André. Você é um guerreiro. Eu gosto das pessoas que são vencedoras. Você é um vencedor. Uma prova disso é o nome da sua TV, Vincere, de vencedor. E o programa é Equilíbrio Nacional. É tudo que nós buscamos, né? É o equilíbrio. A virtude está no meio, né? Ou seja, num ponto de equilíbrio. Seria tão bom nessas pessoas também, nessa correria, nesse estresse do dia a dia, buscassem esse equilíbrio, né? As pessoas viveriam melhor, né? Uma qualidade de vida bem melhor. E é uma honra estar aqui no seu programa, em nível nacional e internacional, né? E falando com os ouvintes sobre política, sobre políticas públicas, sobre seres humanos, sobre pessoas como eu, como você, ouvinte, que nos assiste nesse momento. É verdade, o senhor falou algo que é fundamental. Nós estamos tratando de pessoas e todos somos iguais, mas cada um tem sua escolha, tem o livre-arbítrio. E também para nós é uma grande satisfação, porque estar com uma pessoa vencedora, um guerreiro, que depois o nosso ouvinte vai escutar um pouquinho, ele vai contar da história dele, como ele chegou aqui e aonde ele está. Isso tudo é porque quando ele veio, ele sabia onde ele queria chegar. E quem sabe onde quer chegar, qualquer caminho que tome vai chegar, não é isso? É verdade. E esse é mais um desafio. E eu queria, para deixar registrado, o senhor ocupou diversos cargos públicos, o que o credencia, de fato, para estar diante do cargo que se candidata hoje, pleiteia, deputado federal. Mas esse último cargo, que o senhor foi secretário de atendimento à comunidade, o nome já diz quase tudo. Atendimento à comunidade, à população. E é o que nós estamos falando, de pessoas. Mas muita gente talvez não conhecia bem essa secretaria. E nós sabemos da sua luta diária que era lá. E da sua assessoria, ainda bem que tinha uma equipe maravilhosa. Fale um pouquinho para nós, porque o senhor é aquela pessoa que, ao longo desses anos,
Eu diria que isso é um talento, é um dom, lidar com as pessoas. Olha, a Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, ela foi criada no governo Ibanez Rocha. Eu também gosto sempre de contar a história da Secretaria, o porquê que foi criada essa Secretaria. A gente sabe que hoje é tudo informatizado, é tudo pelos sistemas, né? Esquecendo o Estado, que tem seres humanos que não têm acesso ainda à internet, que não tem telefone celular, que não tem WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, que não tem e-mail, que ainda, por incrível que pareça, quando eu estava lá, ainda falava conosco por orelhão. Ainda. E a ideia do governador Ibanez, quando ele criou a secretaria e me convidou para esse desafio, porque a gente já tinha também um pouquinho a história disso, porque a OAB é um grande laboratório de política, de políticas públicas também, porque a OAB ela não atende somente aos advogados, ela defende também os interesses difusos, os interesses da sociedade civil, e lá ia muita gente em busca do apoio da OAB para alguma pauta, para alguma situação, e lá eu, como vice-presidente, eu tinha um papel fundamental. O então presidente da época, o atual e hoje governador do DF, Ibanez Rocha, sempre me entregou a pauta realmente de um vice-presidente, que era receber a advocacia, dar encaminhamento aos seus pleitos e também receber a sociedade civil. Eu fazia isso com muita satisfação, que a gente aprende como professor, né? O professor, ele aprende a lidar com seres humanos, com pessoas, e a gente tem essa paciência e esse respeito. E aí também, lá na Secretaria de Atendimento à Comunidade, quando ele teve a ideia de criar, porque ele é uma pessoa fora da política, ele andou esse Distrito Federal durante o curto espaço de tempo que a política reserva para os políticos fora de mandato, sem mandato, né? É muito pouco tempo para você dizer, olha, eu sou a novidade, eu sou novo na política, eu quero fazer a diferença, eu quero renovar a política. Então, o Ibanez foi esse candidato que agora eu estou sendo como candidato a deputado federal, mas o Ibanez foi, mas ele andou os 4 cantos do Distrito Federal e ele viu a necessidade que o povo, que as comunidades, principalmente as pessoas mais vulneráveis, tinham de falar, de dialogar com o Estado. Qual não foi a surpresa? Ele, no dia 1º de janeiro, quando ele tomou posse, ele pediu que os administradores atendessem a comunidade, os secretários, os dirigentes de órgão, recebessem, ouvissem o que elas tinham a falar e respeitassem. Ele também deveria fazer o mesmo. Só que é humanamente impossível o governador receber a todos, todas e todos, dar encaminhamento aos pleitos. Então ele criou a secretaria, porque a pessoa que não falasse com ele, falaria com um secretário de Estado, que tinha acesso aos outros secretários, aos outros órgãos, e dava encaminhamento e acompanhamento aos pleitos da comunidade. E eu te digo uma coisa, ninguém nunca foi pedir o céu, a lua, nem as estrelas, foi pedir o que era necessário, serviços públicos, tapa de buraco, limpeza das vias públicas, iluminação pública, parada de ônibus, linha de ônibus, quebra-mola, os serviços essenciais mínimos, que às vezes aquela comunidade não sabe nem a quem se dirigir, ou se já tivesse feito, ninguém deu atenção. Então ela ia lá para falar com o governador, botava a melhor roupinha dela, pegava 2, 3 ônibus e ia ao Palácio do Buriti para falar com o governador. E até hoje tem isso. E aí as pessoas são atendidas com todo respeito, se não é pelo governador, porque é impossível você falar com o governador na hora que você gostaria de falar, e não é o nosso governador Ibanez, são todos os governantes. Você tem que ter uma pauta, tem que ter todo um protocolo. E aí, eu, como secretário de Atendimento à Comunidade, atendia um por um, seja por audiência marcada ou não, ou seja na própria comunidade, lá no local onde a demanda era apresentada. Eu sempre fiz isso
e com muita felicidade e satisfação. Então, essa pauta, ela me é muito grata, porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, de seres humanos, e principalmente as pessoas mais humildes, as pessoas mais necessitadas, assim, que elas não têm, às vezes até elas ficam sem jeito de falar, de se dirigir às pessoas, né? Eu gosto muito de acolher. Eu queria aproveitar, o senhor comentou, e me veio em mente uma questão. O senhor deixou a secretaria por força da questão eleitoral em março. Todos, né, que deveriam concorrer a um cargo eletivo. O senhor é um jurista. Não seria um contrassenso ou um desequilíbrio? O senhor é um gestor público, sendo secretário, está dedicando sua vida, seu trabalho, seu tempo na gestão pública. E é necessário essa desincompatibilização, se afastar do cargo e seguir uma carreira solo em busca do que o senhor está buscando. Em contrapartida, aquele que que já tem um cargo eletivo, que já é deputado, ele não precisa deixar o cargo. Isso, como o senhor enxerga isso? Seria porque todos dois servem ao público, à população, cada um da sua forma. Isso seria uma questão de legislação ou é uma questão de entendimento? Qual a sua opinião? Porque não deixa de ser um desequilíbrio. É verdade. Eu costumo dizer que é uma falta de paridade de armas, né? Porque a pessoa que já tem um mandato eletivo, ele já tem toda uma estrutura ao seu lado, ele já está em campanha eleitoral desde o momento que ele toma posse, e a pessoa que quer se apresentar politicamente, se ele ocupar algum cargo público, ele tem que se desincompatibilizar com 6 meses de antecedência, quer dizer, ele fica na total invisibilidade. A par disso, ele não pode fazer campanha. Sim, e ainda só é porque a legislação, exatamente, possível candidato, a legislação eleitoral proíbe terminantemente de fazer campanha. Tem uma série de restrições e as pessoas até dizem assim: você está sumido, como você vai aparecer se você fica na invisibilidade uma vez que você deixa os cargos? Enquanto isso, as pessoas que já têm mandato parlamentar ou mandato político, eles estão com toda a estrutura, seja em órgãos, seja nos próprios gabinetes, a estrutura de mídia, toda à disposição, porque ele está na evidência, né? E aí como é que se busca a renovação na política desse jeito, né? Sem essa paridade de armas, sem esses valores. Então, assim, um preceito da legislação eleitoral que prejudica muito. A gente tem rigorosamente 45 dias de campanha para dizer: olha, eu existo, olha, eu estou aqui, eu sou candidato. Eu mesmo tenho muitos amigos. Hoje mesmo, na hora do almoço, me ligou um advogado, amigo, colega de faculdade, para perguntar assim, porque ele sempre é meu amigo, para você ter uma ideia, ele ligou para perguntar em quem que ele deveria votar, né? Com quem que eu estava, para ele me seguir. Eu disse: ó, eu sou suspeito, porque eu sou Ibanez Rocha, né, como ex-secretário de Estado dele, ex-vice-presidente dele da OAB, colega de OAB dele. Então eu sou Ibanez e eu sou candidato a deputado federal. Você é candidato? Eu não sabia. Quer dizer, é difícil você dizer aos 4 cantos, no nosso caso aqui do DF, que é um candidato a deputado. Você imagine um estado gigantesco, em proporções grandiosas, né? Como é que não seria? Sim. Então eu tenho digamos assim, essa reclamação a fazer, porque é muito pouco tempo para o candidato que se propõe a lançar o nome dele como sendo uma novidade. E eu sou novidade na política partidária, na política eleitoral, por conta disso, né? Quero fazer a diferença enquanto parlamentar,
me sinto extremamente preparado. Tenho certeza que eu não estou menos preparado do que nenhum daqueles que já têm mandato e dos que são concorrentes comigo. E ainda assim, com toda essa dificuldade, com toda... As restrições, elas não param por aí. Como o senhor falou, tem 45 dias e a legislação hoje está muito mais... Então, pouca coisa se pode fazer e pouco tempo se tem para aparecer, como o senhor mesmo falou. Um amigo não sabia que o senhor era candidato a deputado federal. E, ainda assim, eu sei que o senhor é uma pessoa aguerrida, vencedora. A sua história é de um vencedor. E é isso que, ainda com todas as dificuldades, lhe encorajou a tomar essa decisão de se candidatar, de colocar o nome para a população e de servir a população sendo eleito. Sim, porque como você, como o nome da sua televisão diz, eu sou um vencedor. Sou um vencedor, sou uma pessoa que comecei a trabalhar desde criança mesmo assim, sempre soube o que eu queria. Uma prova disso é que eu comecei, por incrível que pareça, como professor aos 9 anos de idade. Brincando, né, logicamente, que eu terminei o que seria a 4ª série, né, com 7 anos. Só que eu não podia fazer a 5ª série, a 6ª série com essa idade. Eu morava na zona rural do município de Cajazeiras, na Paraíba, né? E aí minha mãe me botou na escola junto com meus irmãos que tinham idade escolar. Eu tinha 3 anos para 4 anos e comecei a ser alfabetizado e tomei gosto pela coisa, aquelas escolas mistas até a 4ª série. E aí eu ia tomando, aprendendo e ela ia tomando a minha lição e eu ia passando para as séries seguintes. Eu sei que com 4 anos, aos 7 anos, eu tinha terminado o que seria a 4ª série. Que teria, em tese, com 10 anos para terminar. Exato, né? exatamente. Aí a professora me colocava para ser um auxiliarzinho dela lá na sala de aula. Meu pai fez um quadrinho lá para eu ficar brincando de ser professor. E aí eu alfabetizei meus sobrinhos, que tinham uns da minha idade, outros colegas meus de brincadeira que também, e eu alfabetizei, tinha umas 20 a 30 crianças da minha idade. Eu não tinha moral nenhuma, quem botava moral era minha mãe, assim, a gente botava os deveres para eles tomar a lição e tal, e eles não queriam, porque eu era mais novo do que ele, mas o que era uma brincadeira foi aquilo também que me encorajou a trabalhar. Sempre as minhas brincadeiras eram brincadeiras de estudar, de me preparar. E depois, na minha idade, eu comecei a fazer a 5ª série e tal, e logo depois eu vim para Brasília passear. E aqui eu gostei, fiquei aqui em Brasília. Naquela época, só um parênteses, o senhor já tinha em mente aonde poderia chegar? Ou tinha o desejo? Eu tinha o desejo de crescer na vida, como a gente diz. Mas eu só sabia uma coisa, que eu queria ser advogado. Isso eu tinha certeza, né? Nunca tive interesse em ser rico, milionário. Eu sempre quis ser uma pessoa que eu quisesse ter o que eu quisesse. Eu tivesse o que eu quisesse ter. Que eu sempre imaginei e eu sempre passo isso para os meus alunos. O ser humano é o que ele quiser, basta que ele queira, né? Eu sempre escrevo no quadro 4 palavras quando eu começo a lecionar. Nós queremos, nós podemos. Nós seremos e nós teremos. O primeiro passo para o sucesso é você querer. Sim. E aí é que a gente diz que o homem é do tamanho dos seus sonhos, do que você quer ser. E eu sempre quis isso, mas eu sabia que a única forma de eu atingir os objetivos era estudando. Tanto é que eu sempre fui um excelente aluno, sempre fui uma pessoa, um excelente filho, um excelente irmão, um excelente tio, um excelente cunhado. Sempre dei valor à família, que eu acho que essas estruturas, elas ajudam a gente a crescer. E aí eu queria ser alguém na vida, esse alguém era ser advogado. Para isso eu trabalhava de empacotador, meu primeiro emprego foi de empacotador, de office boy, e depois auxiliar de escritório, advogado, que era o que eu queria, e professor, e depois foi só crescendo. E esse crescimento
não era crescimento, era crescimento, primeiro em tamanho mesmo, né? Que eu era uma criança, eu tinha aqui nessa idade que eu comecei a trabalhar, eu fiz 13 anos, já comecei a trabalhar, mas nada assim, uma coisa forçada, era uma coisa minha mesmo, eu queria aquilo dali para mim. Nada de coitadismo, nada de pobrezinho, de pessoinhas, não. Nada de vitimismo. Não, né? vitimismo, eu detesto isso. Eu era uma pessoa que queria era vencer mesmo, ser igual aos outros. Que eu sempre digo o seguinte, a única forma que você tem de se nivelar as pessoas bem-nascidas, as pessoas em situações melhores, é você estudar. As pessoas, se tem algo que nivela as pessoas, as classes sociais, é o estudo. Você compete em situação de igualdade, né? E era por aí que eu queria ser. Sempre, eu nunca me senti assim. Eu tenho uma história muito bacana que a gente poderia ficar aqui o dia todo, mas eu conto às vezes, como empacotador, que eu saí lá da cidade maior que eu conhecia na Paraíba, era Cajazeiras, vim para Brasília sem saber o que era uma grande cidade. E aí fui trabalhar, eu queria ser cobrador de ônibus, fiz teste na Viplan, fui aprovado, até hoje eles não me chamaram para ser cobrador, né? Mas quis Deus que eu fosse ser, exato, quis Deus que eu fosse ser empacotador de supermercado, num supermercado que tinha na W3, chamado Slavieiro, né? Onde a alta sociedade de Brasília fazia compra lá, e eu tinha os melhores clientes, naquela época Brasília só tinha o Jumbo e o Slavieiro, né? E o Jumbo, que é o pão de açúcar de hoje, e o Slavieiro. E aí, o Slavieiro era uma espécie de boutique, né? Uma coisa chique, assim, que tinha. E as altas autoridades faziam compra lá. Entre elas, o então presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Vicente Paulo Araújo, Maurício Corrêa, que era o presidente da OAB, Saf Carneiro, que era o advogado expoente da época, tantos outros. E eu levava compra para o senhor Vicente Paulo Araújo, que morava numa casa em frente ao Slavieiro, na W3, e um dia eu cheguei lá e eles estavam comendo feijoada, né? Eu fui com a dona Helena, a esposa dele, estavam comendo feijoada. Eu perguntei que prato era aquele dali? Que comida era aquela? Ele disse, é feijoada, meu filho, você não conhece não? Eu disse, não, nunca vi. E aí ela me ofereceu feijoada e disse, você está convidado para todos os sábados você vir comer feijoada. É meu prato preferido. Eu conto isso assim. E depois eu entreguei a carteira da OAB lá para a filha de uma dessas meninas que estavam almoçando na época, filha dessa dona Helena, que era a esposa do seu Vicente Paulo Araújo. Então tem umas coisas simples assim, que a gente conta com naturalidade, porque é a história da minha vida, uma história bonita, que eu me orgulho dela, sem aquele negócio de vitimismo, sem ser coitadinho, não. Isso aqui é a história bacana. Trabalhei, estudei. Todos os cargos que eu ocupei foram concursos públicos e sempre primeiro ou segundo colocado. E assim, não foi difícil, nada que eu atingi foi fácil. Foi com trabalho, foi com dedicação, foi com luta. Uma coisa que é possível a todos os jovens, a todas as pessoas, basta que você queira. E eu morava no Gama nessa época, pegava ônibus 10 horas da noite, chegava quase uma hora, meia-noite lá, ia a pé, parada longe. Essas coisas para mim era tudo diversão, por incrível que pareça. Eu não me cansava, também uma criança, um adolescente, como é que vai se cansar? Mas era um projeto de vida. Essa é uma mensagem que nós temos que o senhor falou, toda a sua fala agora, são grandes lições que os jovens, e não tão jovens, todo ser humano tem que absorver, que o sucesso ele chega quando você não considera aquilo que faz um trabalho, mas uma diversão com responsabilidade. Ou seja, fazermos com gratidão. Você tem que pegar um ônibus, é melhor ir cantando do que ir chorando. Exato. Não é? A gente ia sentar lá na parte do motor traseiro do carro, assim, era aquela diversão, os meninos, tudo da minha idade assim também, que morava às vezes no Gama também, e aquilo era uma diversão pra gente. E agora no outro dia cedinho eu tinha que acordar para ir para o colégio. Eu estudava até meio-dia, depois chegava em casa, almoçava, tomava banho e ia para o trabalho novamente. Sempre aquela rotina bacana. Ainda tinha tempo para me dedicar à minha religião, que sempre fui uma pessoa temente a Deus.
do meu estilo, da minha forma de praticar a minha religiosidade, de falar com Deus, com o nosso Criador. E, assim, essa coisa toda veio a possibilidade de trabalhar no serviço público, por concurso também, fui trabalhar na Codevasf, e depois fui para a Câmara Legislativa do DF quando ela foi inaugurada. Trabalhei, assessorei na elaboração da lei orgânica do DF, a parte do sistema tributário, eu já era professor. Sim. E é uma história assim bem bacana, que tem tudo a ver agora com esse fechamento que desencadeia por que o Cajazeiras agora é um candidato a deputado federal. Eu vou pedir que nós temos que chamar o intervalo comercial, que o senhor vai continuar essa sequência, porque se nós observarmos, tudo tem uma sequência. Quem prestar atenção em tudo que o senhor falou, tudo está dentro de uma sequência. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial. Fique, porque essa conversa é extraordinária. Você não pode perder. A ideia do Grupo Vincere surgiu ainda nas nossas mentes, esboçado num papel, num borrão, mas não formalizado. Em 1993, conseguimos colocar essa ideia e esse sonho em prática. Formalizado, nascia o Grupo Vincere. E digo a todos, ele nascia com um desejo muito forte de sermos grandes. Lá atrás, nós escrevemos que eu carrego comigo no meu bolso. Nós escrevemos juntos o objetivo do Grupo Vincere, aquela época, quando nada tinha, nem ainda uma sala. E qual é esse objetivo que nos norteia desde aquele momento? Construir um grupo empresarial global. Naquela época nós já pensávamos de forma global. Dedicado e comprometido com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Criando sempre produtos e serviços diferenciados para atender a você, nosso cliente. Mas eu fui também o primeiro caso mais grave a sobreviver. E eu quero, antes de iniciar, agradecer aos presentes, aos médicos presentes do H1, que me acolheram quando eu fui rejeitada, expulsa de um hospital particular. E eu não teria sobrevivido sem eles. Isso muito me emocionou, a chegada deles. Vocês são os anjos que Deus colocou para que pudéssemos estar aqui hoje comemorando essa vitória. Minha esposa, muitas vezes as notícias eram das piores. Com alguns eu me incomodava bastante. Quem eu tinha mais condições de incomodar, assim eu fazia. E aqui estão nos prestigiando, que um dia lá atrás eu disse até para eles: um dia vocês vão conhecer a Cláudia como ela é.
temíveis, tão terríveis. Eu estou ainda em manutenção para evitar reincidir. Mas foi maravilhoso reaprender com as dificuldades, com obstáculos. O programa Equilíbrio Nacional volta com essa extraordinária conversa, esse bate-papo tão salutar com o nosso querido Severino Cajazeiras. Outra coisa que o senhor me falou do último, antes de finalizar o bloco, mas o senhor vai dar continuidade, é o conhecimento que nivela. Então, isso nós não podemos deixar, não é? Aos jovens que estão assistindo, que deem valor a isso. E não são jovens, não tem idade para começar nada na vida, né? É verdade. Então, continue como o senhor estava falando. Foi por isso que o senhor decidiu aceitar essa empreitada, vamos dizer assim. Exatamente. Essa missão de ser candidato a deputado federal, muita gente pergunta, por que não deputado distrital? E eu pergunto também, por que não deputado federal? Eu não me sinto menos preparado do que os que já são deputados federais, eleitos, com mandato, e nem dos que são candidatos junto comigo. Eu acho que tem espaço, o sol brilha para todos, e por que não para uma pessoa com uma história de vida linda, digna como a minha. Eu tenho como missão, na condição de deputado federal, lutar pela educação, lutar pela inclusão social daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, daqueles valores que ficam nas comunidades, que ficam escondidos por falta de visibilidade, por falta de oportunidade. Tantos talentos que ficam desperdiçados, seja na área do esporte, da cultura, do lazer, do conhecimento. Tem até uma pergunta que eu me veio em mente para fazer, que o senhor comentou, e nós acompanhamos, todos acompanham, que o senhor é uma pessoa que vai muito aos lugares, tá? Direto. Então, certamente, o senhor vivencia o que a comunidade, a população, cada um realmente anseia ou necessita. E mais, é a única forma de se descobrir talentos, como o senhor está falando agora, é você vê-los. Alguém que tem uma visão capaz para entender isso. Eu vou usar um termo, mas nessas andanças, nessas maratonas, vamos dizer assim, que o senhor tem feito e intensificado nesses últimos dias, o senhor mais... o que lhe deixa mais feliz de ter visto de evoluções e o que lhe dá mais vontade de trabalhar em prol da nossa sociedade, do nosso povo? O que eu vejo, parafraseando aí o Milton Nascimento, né, todo artista deve ir aonde o povo está, não é isso? Todo político deve ir aonde o povo está. Eu preferia 1000 vezes, e era assim que o governador Ibanez queria que nós, secretários, trabalhássemos, era indo na comunidade, nas regiões administrativas, onde a demanda por serviços públicos era apresentada. E eu gostava mais de ir ao encontro dessas pessoas do que elas irem ao meu encontro. Porque na casa delas, elas ficam mais à vontade. Elas são as senhoras de si, ou senhores de si. Elas são as autoridades. Ela indo lá no gabinete, elas se sentem mais constrangidas, assim, e lá ela fica mais à vontade. Então, e é importante a presença do Estado nessas comunidades. E a gente vê a felicidade que eles têm de receber um agente
do Estado lá na sua comunidade, para ver em loco como é que eles vivem, do que eles precisam, qual é a carência daquela situação. E são coisas tão simples de serem resolvidas. Basta um olhar mais humano para essas pessoas. Saúde, educação e segurança são os pilares de qualquer sociedade, né? Saúde, educação e segurança. Mas se você der cultura, se você der educação para essas pessoas, elas vão se cuidar melhor, vai precisar de vai ter uma demanda menor por saúde, vai ter uma demanda menor por segurança pública e vai ter um desenvolvimento maior, a empregabilidade, a qualidade, a qualificação profissional. Essas demandas são o que a gente vê. Os jovens da periferia, eles clamam por aprendizado, por conhecimento, por oportunidades, por espaços públicos de lazer, de recreação, onde eles possam expressar os seus valores, a sua cultura, a sua sabedoria, seja em forma de dança, em forma de teatro, em forma de skate, de esporte. Eles querem mostrar que eles são capazes, que eles têm valores igualmente aos jovens que não são da periferia. Essas oportunidades, elas precisam ser dadas para o jovem da periferia, do que se costuma chamar de comunidades, né? E a gente visualiza isso muito bem, indo, e agora como candidato eu estou mais presente ainda. No primeiro ano de governo, a gente ia muito em 2019, aí 2020 veio a pandemia, a gente restringiu um pouco por causa das limitações que a gente tinha. Aí agora, em 2022, voltamos a frequentar, e eu saí, enquanto secretário, eu tive que sair em março, e aí continuei minha caminhada enquanto candidato. Ontem mesmo passei o dia todinho, da zona rural do Gama até Sol Nascente, Pôr do Sol, passando por São Sebastião, Mangueiral, Lago Sul. Tudo é comunidade. As pessoas também do Lago Sul, elas têm as demandas dela. As pessoas do Plano Piloto, do Noroeste, do Sudoeste, têm as demandas dela. Quando você fala de comunidade, às vezes as pessoas pensam que... e aí mudaram o nome de favela para comunidade. Eu preferia quando era favela mesmo, porque comunidade, numa favela tem várias comunidades, né? São agrupamentos de pessoas que têm interesses, né? E assim, as comunidades que vivem nessas regiões administrativas, elas têm as necessidades dela, elas têm as carências, as demandas dela, cada uma com a sua peculiaridade. Isso é importante, e agora, como político, eu tenho tido esse cuidado, esse carinho e essa atenção especial para com as pessoas. Uma das suas plataformas é educação. Isso, como o senhor já falou desde o início da nossa conversa. Eu lembro das escolas técnicas que tinha na nossa época, tinha muito mais, era difícil de entrar, mas eram excepcionais. E aí eu falei delas para falar do ensino em tempo integral. Como o senhor, como um grande professor há tantos anos, e agora do lado da gestão pública, postulando o cargo de deputado federal, enxerga aí o que pode ser feito nesse sentido. Nós temos que ocupar nossos jovens, é o que eu imagino, e principalmente com a educação, com coisas saudáveis. Exatamente. Eu sou um adepto, eu sou um defensor das escolas em tempo integral, onde o jovem, a criança, o adolescente possa utilizar toda a sua energia, toda essa estrutura que ele dispõe para poder alicerçar o seu aprendizado. O Estado tem condições de fazer isso. A iniciativa privada também, que atua na área da educação, tem muitas escolas que estão fazendo isso já. É importante, principalmente nas periferias. Você tira o jovem da rua, você tira o jovem de situações vulneráveis e deixa
o jovem, que eu digo, o adolescente, a criança, daquela situação de vulnerabilidade. Na medida em que você cuida desde a creche, depois nas escolas de ensino fundamental e médio. Se o Estado tem condição de fazer isso, e aí cabe ao parlamentar ter a sensibilidade de destinar verbas nas suas emendas parlamentares para que o Estado possa investir maciçamente nessa modalidade de ensino, na modalidade do ensino integral, em tempo integral, creche também, porque tem muitos pais de família, muitas mães que trabalham à noite. Elas não têm com quem deixar as crianças. Por que a creche também não pode funcionar à noite? Ao invés de ficar na ociosidade também, funcionar à noite. Logicamente com uma quantidade menor, porque a demanda deve ser menor, mas quantas pessoas que trabalham à noite, precisam trabalhar à noite, não tem com quem deixar. Eu sou professor do ensino superior, né? Curso superior, sou professor de direito tributário, direito constitucional, administrativo, financeiro. Minha base principal é o tributário, mas quem defende a educação, ele defende em todos os níveis. Eu acho que se você prepara um bebê na creche, no maternal, uma criança, depois nas escolas, no ensino fundamental, até você prepara ele para a universidade, você prepara ele para a vida, prepara ele para ser cidadão, para ser um vencedor. Essa é uma das bandeiras que eu vou defender. Comunidade e educação. E para o mercado de trabalho, né? Exatamente, para o mercado de trabalho. Para um Brasilzão melhor, né? Que nós temos pessoas qualificadas aqui, pessoas que querem trabalhar. Basta que dê oportunidade a elas, elas serão tão inteligentes quanto os jovens dos países de primeiro mundo, dito país de primeiro mundo, desde que dê oportunidade para eles, né? Haja vista, nós somos o país hoje o segundo maior produtor de alimentos. Quem pensaria isso há anos atrás? Isso foi tecnologia, foi estudo, foi conhecimento. Exatamente. Antigamente, a época da roça, colhia daquelas coisas. Hoje a pessoa é quase um piloto de avião para pilotar uma colheitadeira, de tanta tecnologia. Exatamente. Isso é conhecimento, isso é o Brasil, isso é o potencial que nós temos. Então isso cabe a todos. Cabe a todos. Está disponível. Você falou nessa parte da agricultura, do agronegócio aí, eu tive a honra de trabalhar, o meu primeiro emprego público foi na Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, onde eles pegavam a água do Rio São Francisco e canalizavam para aqueles projetos de irrigação, que eles chamavam de perímetros irrigados, tal, sob a coordenação técnica da Codevasf. E hoje em dia o Vale do São Francisco, principalmente lá no chamado Médio São Francisco, lá Petrolina, Juazeiro, aquela região de Bahia e Pernambuco, são os maiores exportadores de frutas para o mundo inteiro. Lá dá frutas o ano inteiro, uma região inóspita, semiárida como era, e por meio da tecnologia, juntando com a técnica que a Embrapa desenvolve, né? E eu tive a honra de ter sido presidido lá na Codevasf por uma das maiores personalidades da pesquisa, que era um então presidente da Embrapa, que foi presidente da Codevasf. Então juntou a chamada fome com a vontade de comer, que era o doutor Eliseu Roberto de Andrade Alves, um dos maiores expoentes da pesquisa que a Embrapa já teve, foi presidente da Embrapa e foi presidente da Codevasf. Eu tive a oportunidade de aprender muito ao seu lado. Eu era chefe de uma assessoria ligada diretamente a ele, onde a gente via como teve um pulo nesse crescimento. E de lá para cá, você imagina como isso aí já passou, já estão em outra fase. Você citou aí as máquinas e implementos agrícolas, que são tudo computadorizadas, e isso precisa de mão de obra qualificada para poder atuar nesse segmento, né? E eu gosto muito dessa parte da agricultura, porque com ela as pessoas não passam fome. É um absurdo um país como o nosso ainda ter pessoas
que passam fome, né? Que estão, devido à falta de emprego, que precisam de ter seus alimentos e precisam se alimentar. Um país tão grande, um país maior produtor de alimento do mundo, ainda passa fome ainda. Então, assim, é uma falta de lógica um negócio desse. Como é que se diz que num país maravilhoso como o nosso a gente ainda passa fome, né? Eu diria que isso é de fato inadmissível. Até nós mandamos alimento para o mundo inteiro e temos pessoas nossas passando fome. Nós não temos, o tempo é maravilhoso, mas passa rápido, e quando a conversa é boa, passa mais ainda. Eu entendo que o diferencial, na minha percepção, mas qual seria o diferencial do Severino Cajazeiras para que o eleitor possa olhar e refletir e dizer: eu vou decidir dessa forma ou daquela forma, ou desse jeito ou daquele jeito. Então, eu queria deixar que o senhor também olhasse e também fosse, e fique à vontade para ir fazendo as considerações finais até que a gente possa encerrar esse programa de hoje. Eu diria o seguinte: o diferencial está na pessoa, está no ser humano. As pessoas hoje esqueceram dos seres humanos. Infelizmente, hoje na política, você vota em pessoas, você elege o seu representante e ele toma posse para Deus. Você não consegue mais falar com ele, ele não consegue mais te receber. Você para ele é um estranho. Antes ele ia lá, tapinha nas costas, abraço, meu amigo para cá, meu amigo para lá. O diferencial do Severino Cajazeiras para os políticos tradicionais é que eu sou um ser humano, uma pessoa que gosta de gente, uma pessoa que respeita gente. E se tem algo que eu tenho como qualidade de vida, eu sou uma pessoa eternamente grata. E o pior instituto que tem é o instituto da ingratidão. Eu sou grato às pessoas que me fazem o bem. Então é por isso que eu vivo para fazer o bem. Toda a minha história de vida, pode pesquisar aí, sempre foi no sentido de defender as pessoas, de ajudar o próximo, de ajudar. Porque às vezes o parlamentar, ele não só legisla ou não, ele também dá atenção a essas pessoas. E eu digo sempre, se você quiser um deputado federal para chamar de seu, este cara sou eu, professor Severino Cajazeiras, número 9015, um deputado em defesa da comunidade. Na sua defesa. Nós temos a grata satisfação de tê-lo conosco e ter pessoas ainda que, como o senhor falou, pensam em pessoas. Eu diria que se não tivermos pessoas, nada temos. Se tivermos pessoas maltratadas ou largadas também, nunca avançaremos. Então é uma satisfação tê-lo recebido. O programa Equilíbrio Nacional agradece mais uma vez a todos que nos acompanharam e encerra mais essa edição e aguarda você no próximo programa.